7 passos para você começar a se planejar para a Páscoa, tá bom? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal. Sou a Neide Pimentinha, culinarista, confeiteira e chocolatier com experiência aí de mais de 30 anos na área, tá bom? Estou procurando trazer aqui sempre um conteúdo diferente, principalmente procurando te preparar para a Páscoa, que já está chegando aí, dia 4 de abril já está batendo na nossa porta, e é muito importante nós nos prepararmos, e para isso precisamos de planejamento, para que tudo ocorra a contento quando chegar aí a correria dos últimos 15 dias, as últimas 2 semanas. Geralmente é assim o período que mais exige, né, da gente que trabalha na área. Eu, como já trabalho há muitos anos com a Páscoa, posso te garantir que sem planejamento você não vai conseguir chegar no seu objetivo, que com certeza é ganhar dinheiro na Páscoa. Exige muito trabalho, sim, mas é compensador. A Páscoa é a primeira data onde nós mais faturamos aí no ano, tá? Para toda a área da confeitaria, da culinária, todo mundo investe na Páscoa, até quem não é do ramo, sempre investe, mesmo que seja para fazer aí uma renda extra, tá bom? Mas aqui estamos falando para quem quer se preparar para ter a renda principal e viver realmente de chocolate, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita, ativar as notificações, porque isso ajuda o canal a crescer e poder trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você, tá bom? Lá vem ele! Olá. Fala, Pimentão! Hoje eu vou na lousa? Pra lousa? Tô vendo lousa aí. Você vai escrever aqui 222 vezes. O quê? Não devo interromper o vídeo. Oxe, pensei que fosse. Ou senão deixa eu apagar depois. Você quando era criança, você gostava, brigava para poder apagar a lousa? Não, então, de jeito nenhum. Você tinha vergonha? Tinha, não ia nem na lousa. É porque você era muito feio ou porque você era muito pequenininho? Era por causa de quê? Eu era muito pequenininho, eu não alcançava. É? Então tá bom, Pimentão. Agora você fica ali nos bastidores, porque hoje a aula é séria, tá? Tá bom. Não tem pergunta pra você, não. Mas depois eu deixo você apagar a lousa. Gente, aí, ó, ele quer apagar a lousa. Quando você era criança, você brigava na sala também pra apagar a lousa? Nossa, gente, veio uma memória aqui na minha cabeça, que eu fui criada em colégio interno, né? E as meninas que frequentavam a minha sala eram as mesmas que conviviam comigo no lar, né? Lá na instituição onde eu fui criada. E era muito engraçado, porque muitas meninas não se davam bem no lar, mas quando chegava na sala de aula tinha que se dar bem, tinha que sentar junto, ser amiguinha. E era muito engraçado, porque eu aproveitava aquelas que não batia muito o santo, e se eu tinha que sentar junto, então a gente sempre fazia uma sacanagemzinha, né? Jogar um giz, e sempre quando era para apagar a lousa, a professora chamava, e se fosse, por exemplo, a menina que eu não gostava levantasse a mão, eu já falava para a professora, professora, mas eu nunca pago, não sei o que. A professora, tá bom, vem aqui, Neide, Pimentinha, vem aqui apagar a lousa. E eu amava, porque eu era uma excelente aluna, eu tinha medo do castigo, porque lá se a gente não obedecia, a gente sofria um castigo, né? E eu tinha muito medo, era palmatória na época, gente. Nossa, Pimentão, olha a memória que você despertou em mim aqui. Nossa, me lembrou os meus 8, 9 anos lá, e para não sofrer castigo, eu era uma excelente aluna. Então, quando eu falava para a professora assim, professora, eu nunca apago a lousa, deixa eu apagar hoje, não sei o quê. Eu só falava isso quando era o meu desafeto que levantava a mão. A professora sempre mandava eu ir lá. Aí eu ia lá. O primeiro aluno. O primeiro a correr, o Vitor tá falando. Então, assim, eu amava. São memórias, né? Enfim, vamos voltar aqui para a aula, porque a aula hoje é muito produtiva. Prestem atenção, são alguns tópicos assim importantes, tá? Não são todos, eu trouxe alguns, porque senão vai ficar um vídeo muito maçante, depois eu posso trazer mais alguns, mas esses aqui são os principais para quando a gente vai começar a se planejar para a Páscoa, tá? Definiu que vai trabalhar com chocolate?
Então você já definiu aí, já viu o seu insumo, que seja lá o chocolate que você vai trabalhar, independente do sabor, você já definiu que você vai trabalhar com chocolate que você vai fazer a Páscoa, vai produzir ovos de Páscoa, ok? Definiu isso? Então a primeira coisa que você tem que se atentar, depois que você definiu que você vai trabalhar com os ovos de Páscoa, é isso aqui, ó. Os tipos de ovos de Páscoa. Pimentinha, como assim? Ovo de Páscoa é ovo de Páscoa. Tem o ovo maciço, que é aquele todo fechado. Tem os ovos recheados, que são os ovos trufados. E tem os ovos de colher. Sendo que tanto os ovos maciços, aqueles que tem os bombonzinhos dentro, que não tem recheio, não tem nada, quanto os ovos recheados, que são os trufados, eles utilizam o mesmo tipo de embalagem. Porque automaticamente, quando você define o tipo de ovo, aqui você já pré-definiu o tipo de embalagem que você vai usar. Por isso que eu coloquei aqui meio de ladinho, para não... eu quis deixar as letras maiores para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então, definiu o tipo de ovo, implicitamente você já definiu o tipo de embalagem. Então, quer dizer, vai trabalhar com os maciços e os recheados ou trufados, você vai usar essas embalagens aqui. Vou pegar um para vocês, né? Normalmente usamos essa, que é a mais comum, podendo ser aí papel, aquele papel transparente, podendo ser plástico, né? Aquele celofane e tudo mais, tecido, enfim. Então, definiu o tipo de ovo, você já definiu a embalagem. Porque se for os ovos de colher, aí você vai trabalhar com caixas de diferentes tamanhos, né? Aí, formatos, enfim. Isso é muito importante porque você definindo o tipo de ovo e já pré-definindo a embalagem, você já anotou lá. Bom, eu vou trabalhar só com ovos maciços e ovos recheados trufados. Beleza, você já sabe que tipo de embalagem você vai utilizar. Aí, definido isso, você vem para o segundo passo, que é o quê? O tamanho das cascas. Gente, isso é primordial para você organizar a logística de produção, que nós vamos falar aqui embaixo, que é o nosso passo 7 desses tópicos que eu trouxe hoje aqui, que são 7 passos para você começar a se planejar para a Páscoa, tá bom? Por que que você tem que definir aqui o tamanho das cascas? Porque você tem que comprar as suas formas e também tem que comprar as suas embalagens. Não adianta você aqui, eu defini o tipo de ovo, que é o ovo de colher, e eu compro a embalagem tudo de 500 gramas. Você não definiu o tamanho da casca ainda. E se você, depois que você comprou tudo isso aqui, você resolve fazer ovos menores. Então é tudo um passo a passo, tá? Eu pensei mais ou menos assim, como que eu poderia me planejar sendo a minha primeira Páscoa ou se eu não tivesse muita experiência. Então, eu gostaria que alguém me passasse isso aqui, porque evitaria muitos erros, desperdício de tempo, de energia e principalmente desperdício de dinheiro, tá bom? Passo 1, ok, pimentinha, já defini quais são os meus ovos, automaticamente já defini as minhas embalagens e agora eu vou definir o tamanho das cascas. Então você pega o seu caderninho de anotação e coloca lá. Faz uma pesquisa de mercado, vê o que está bombando. Esse ano eu garanto para você que não vai ser um ano de ovos espetaculares e enormes, vai ser um ano de ovos menores, podendo ser espetaculares, mas de tamanhos menores. Ô, pimentinha, tá? De tamanhos menores. Então, fiz o passo 1, fiz o passo 2, defini o tamanho das minhas cascas. Fez a pesquisa de mercado, defini que eu vou trabalhar com trios de 100 gramas, casquinhas de 100 gramas, que elas pesam mais. Isso aí é assunto para um outro vídeo, que depois eu vou trazer para você. O próximo vídeo deve ser o peso das cascas, como você trabalhar com os ovos tanto de colher quanto os ovos maciços, tá? Então, defini o tamanho das cascas aí, beleza. Nossa, meio caminho andado, gente. Pode ter certeza. Porque você definiu aqui o tamanho, o tipo e a embalagem. Matou 3 coelhos aqui em 2 passos apenas, tá? Belezinha, anotou lá. Vou trabalhar com a casquinha, né, do trio, ou então essa caixinha com um de 100, de 250, os ovos de colher, tá? E também vou trabalhar
com os maciços. Você já sabe aí que você vai comprar caixas para um tamanho de maciço e caixas para um tamanho dos de colher, ok? Certinho. Então, indo aqui, vamos para o passo 3, que é o quê? Muito importante. Esse passo aqui é importantíssimo. Aliás, todos são, mas pela lógica, esse aqui, ó. Sabores das cascas. Lembra que antes de começar esse planejamento, eu falei para você que você escolheu o produto, né? Vou fazer ovos de Páscoa, vou trabalhar com chocolate. Tá, mas tem chocolate ao leite, branco, blend, meio amargo, 70% cacau. Fora as cargas de sabor que nós podemos trazer para todos eles. Então, tendo todos esses sabores, é imprescindível que você defina com quais sabores você vai trabalhar. Pimentinha, eu vou trabalhar com todos, o branco, o blend, meio amargo, 70% cacau. Só uma sugestão minha, não é muito pertinente ao vídeo, mas acaba sendo, uma coisa interliga a outra, tá? Se é a sua primeira Páscoa, eu sugiro que você trabalhe com os mais básicos, tá? Ao leite, branco e meio amargo, ou blend caso você prefira, tá? Não estende muito esse tópico aqui, tá? Esse passo, porque você pode se perder. Tá bom? Se você não tem muita experiência, então o menos é mais e o feito é melhor do que perfeito, ok? Então, definir os sabores das cascas. Esses sabores das cascas está incluso você definir se você vai trabalhar com o chocolate com uma carga nele. Pimentinha, o que é carga? O Pimentão não está perguntando nada, então eu pergunto para mim mesma. Pimentinha, o que é carga no chocolate? É peso? Não, meu amor, a carga que você traz no seu chocolate nobre ali, seu chocolate real, para trabalhar com as cascas, seriam o quê? Os biscoitos, óleo negresco, as oleaginosas aí, castanha, amendoim, nozes, pistache, na casca, tá? Para crocar as suas cascas. Inclui também aquelas cascas texturizadas que você pode pôr elas por fora ali, texturizar com coberturas tipo granulado, sucrilhos, essas coisas. Você tem que definir isso também, tá? Porque através de tudo isso aqui, depois você vai definir o seu cardápio, tá? É bastante coisa. Você tem que se planejar, você tem que sentar um dia, anotar tudo isso aqui e ir fazendo passo a passo para que você tenha uma Páscoa tranquila e possa realmente produzir e ganhar dinheiro. Não gastar excessivamente, coisas que você não vai vender, porque através do planejamento você consegue fazer uma compra enxuta, com uma folga que nós vamos falar aqui no passo 6, tá bom? Então, definimos os tipos de ovos, as embalagens, as cascas, sabores das cascas, ok? Também sugiro que se você é iniciante, você use poucos sabores. Lembra que eu falei? Ao leite, branco e o blend ou meio amargo? Se você for trazer também as cargas para o seu chocolate, lembre-se de uma coisa muito importante que eu sempre falo nos meus vídeos. Se for crocar com oleaginosa no lugar dos flocos de arroz, se for usar amendoim, avisar o seu cliente, tá bom? Ninguém espera que tenha amendoim numa casca crocante, que normalmente a pessoa subentende que é aí flocos ou outra coisa que não seja amendoim, tá? Então, definiu os sabores, belezinha. Ai, que legal, Pimentinha, tô conseguindo. Eu já defini os tipos dos ovos, eu já defini o tamanho das cascas e automaticamente já defini as embalagens e já defini os sabores. Olha que bacana, você já andou bastante, né? Mas calma, você não tá nem no segundo degrau da escada ainda. Pode ficar animada, porque você já subiu, né? 1 ou 2 degraus aí, mas ainda falta bastante para você chegar lá no topo, tá bom? Então, acompanhe aí. Sabores de recheios, tá implicitamente ligado aqui. Se você não tem muita experiência também, aqui você vai se ater ao básico, tá? E também aqui está incluso o tipo de recheio que você vai usar. Nesse vasto mundo da confeitaria e principalmente da chocolataria, aqui bastante, o Pimentão tá aqui, muita coisa, você trabalha, você sabe então. Esses sabores dos recheios aqui,
É muito importante você definir, porque isso também vai te ajudar a definir o seu cardápio. Sabores inclui o quê? Na realidade aqui seriam texturas, mas eu coloquei sabores ali, porque você pode trabalhar ali com os brigadeiros, base, tanto o branco quanto o ao leite, lá o escuro. Isso é brigadeiro base, que depois você pode saborizar como você quiser. Pode trabalhar com os ganaches, ou as ganaches, caso você queira. E com os mousses, tá? Então, olha aqui. Dentro desse tópico, já inclui 3 tipos de recheios totalmente diferentes um do outro, onde apenas um recheio base pode te levar a N sabores. Então, você tem que ter muito foco aqui, coisa que eu, sinceramente, eu não tenho. Eu perco, eu saio da casinha, eu viajo, porque eu amo produzir, eu amo criar, eu amo brincar com os sabores, com as texturas. Então, assim, eu me perco bastante. Eu tô dando a dica aí, mas você sabe, casa de ferreiro é espeto de pau, e o Pimentão tá rindo da minha cara aqui, porque ele sabe como que é, e eu fico muito louca na Páscoa, porque eu mesma me saboto. Eu falo, esse ano eu não vou pôr mais que 12 sabores. Quando eu vejo, tem 30 na minha lista. Fico pasmo. Ele fica pasmo, então. Mas vamos voltar, pôr o pé no chão, né? Não tô falando que você não possa, tá? Você pode, obviamente. Mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Se você se organizar, você consegue ganhar o dinheiro sem tanto esforço. Para que você vai se matar para ganhar um dinheiro que você pode ganhar fazendo menos esforço, né? Não tem necessidade. E isso inclui ter um cardápio diversificado, porém um cardápio enxuto, tá? Não precisa ser um cardápio com 200 sabores. Faça 10 sabores bem feitos, bem acabados e pronto. Eu acho que é o suficiente, ou talvez um pouquinho mais, tá? Então, definidos os recheios, não esqueçam de anotar aí no caderninho. Se você vai trabalhar com mousses também, com os 3 tipos de recheio, mousses, brigadeiros e ganaches, tá? Porque cada um tem a sua característica, inclusive prazo de validade. Lembra que nós estamos falando aqui de programação para poder diminuir o trabalho e o custo? Pensa bem nisso antes de você definir os sabores dos seus recheios aí, ok? Tá dando para entender? Depois você deixa um comentário aí no vídeo falando se você está entendendo e se esse conteúdo está trazendo aí alguma diferença no seu modo de pensar e de visualizar o seu planejamento para a Páscoa que está aí batendo na nossa porta, tá bom? Definir os sabores dos recheios. Ai, que alegria! Nossa, eu consegui definir lá, tô com um pré-cardápio finalizado. Aí vem a parte chata, mas muito necessária. Sem isso aqui, tempo de produção. Pimentinha, como que eu vou saber o tempo de produção? O Pimentão já fez cara ali. Tempo de produção. O tempo de produção, feliz ou infelizmente, você vai ter que fazer um teste para você definir isso aqui. Sem você definir isso aqui, você não consegue definir o próximo passo, passo 6, tá? Você tem que saber quanto tempo você demora para produzir um ovo ou vários ovos. Vamos supor que você derreta 1 quilo de chocolate. Eu sempre, quer dizer, quando eu fiz esse teste há muito tempo atrás, eu ia com uma forma. Então, eu tinha ali a informação de que uma casca de ovo pesa 100 gramas. Isso há muito tempo atrás. Não é produtivo, mas só para vocês entenderem a dinâmica do que eu estou explicando, tá bom? Então, eu derreti ali 100 gramas de chocolate, eu já sabia que dava para mim fazer ovo maciço, ok? Dava para eu fazer uma casca e tal, e algum bombom. Quanto tempo que eu demorei para produzir isso aí? Desde a hora que eu peguei o meu chocolate no meu armário, eu coloco o cronômetro para rodar, ou marco ali um horário que eu comecei, marco no meu caderninho, e começo então a produção, tá? Então eu demorei 4 horas e produzi aí N cascas de ovos, tanto de recheio que deu para essas cascas de ovos, ou se forem ovos maciços, os bombons que vão entrar dentro dessas cascas. Não conta aí o tempo de descanso, tá? Porque daí seria só depois, vamos supor, você fez ali, você já conta, se você já fosse embalar, quanto tempo você demora para poder embalar ele e deixar o seu ovo pronto. Isso aqui
É muito importante mesmo, porque você vai ter uma ideia de quanto você consegue produzir num dia. E sabendo isso aqui, você vai definir automaticamente o passo 6, que é o quê? Definir quanto você pode pegar de pedido com mais 10% de chorinho. Pimentinha, eu quero pôr 20% a mais. Gente, pode chegar até 100% aqui. Aí eu posso pegar, pelo seu tempo de produção, eu posso pegar 100 pedidos. Lembrando que 100 pedidos não são 100 ovos. Cada pedido pode ter 10 ovos. Então, 100 pedidos podem ser 1000 ovos. Entendeu? Olha quanta coisa que você tem que se atentar. Então, não é, na realidade, aqui o pedido seria pedido único, né? O pedido do ovo em si. Porque se o seu cliente lá, ele quer 10 ovos, então ele já vai aqui, ó. Eu demorei 40 minutos para produzir 10 cascas e mais 3 horas para entregar ele no final. Você tem que incluir aqui, quando você for definir quanto você pode pegar de pedido, você tem 1000 ovos para fazer. Quanto tempo você vai demorar para fazer 1000 ovos? Não é você fazer a casquinha, é você entregar ele pronto para o seu cliente. Porque, pessoal, fazer a casquinha é muito tranquilo, certo? Mas e depois? Recheio, tá? Montar, etiquetar, amarrar, dar laço, tudo isso toma tempo. E não adianta falar, eu faço na hora, eu dou conta. Você não dá conta não, aí você vai ficar louca, você vai ficar louco, vai inchar os pés, você vai ficar sem dormir e depois termina a Páscoa, você fala, nunca mais eu faço Páscoa na minha vida. Meu Deus, nunca mais, não quero nunca mais fazer Páscoa na minha vida. Principalmente aquele servicinho miudinho, ah, Jesus, dá nozinho. Dá nozinho, então, tá? Muito importante, então, você fazer esse testezinho, um teste básico. Se você não quiser gastar com chocolate real, faça com a cobertura, porque é mais barato, tá? E depois você dá para a criançada comer, dá para o vizinho e tudo mais. Faça com a cobertura para você ter uma ideia quanto tempo você gasta ali. Mas lembrando que, se você for usar a cobertura para o teste, mas depois você for utilizar o chocolate real, o que você tem que fazer? Como se você estivesse usando o chocolate real. Passar por aquele tempo que ele demora para temperar, né? Aí você escolheu a técnica de tempera ali que seja tablagem, é bem rápido, a do micrio demora um pouquinho mais, o adição também um pouquinho mais. Tem que fazer todo esse percurso aí, tá? Não se esqueçam, é muito importante. Bom, definindo o passo 5, automaticamente aqui você já definiu o passo 6, tá? É bem implícito uma coisa na outra, bem junto, né? Porque aqui eu sei quanto tempo eu demoro para produzir, automaticamente eu vou saber quanto tempo aí, quanto de pedido eu posso pegar. Lembrando de novo que o pedido não é o tanto de produção. Tá? Você pode pegar um pedido e ter lá 200 ovos no mesmo pedido. Aí nós chegamos então aqui no passo 7. Quando começar a produzir? Para você definir isso aqui, você já definiu o tipo de ovo, tamanho da casca, sabores das cascas, de recheio e tudo mais. Quando começar a produzir? Você vai reproduzir só as cascas. As cascas maciças, eu começo a produzir até 3 meses antes, tranquilamente. Lembrando que as suas cascas, se elas levarem alguma carga, ela só dura 40, 45 dias no máximo. Isso se você tiver todo um cuidado na produção, tá? Um cuidado extremo para que ela não pegue nenhum tipo de fungo na hora que você for quebrar a bolacha. Se você for fazer com Oreo ou com Negresco ou qualquer outro biscoito, você esteja utilizando luvas, não fica falando em cima, usa as colheres bem limpinhas. Então, são vários detalhes que você tem que se atentar para que isso aqui, quando você começar a produzir, você começa a produzir agora, 40 dias antes, e quando você for começar a montar os seus ovos, você não tenha nenhum tipo de problema para que você não tenha perda de material, perda de tempo, estresse desnecessário, tá? Então, muito importante. Pimentinha, eu consigo produzir. Isso aqui também está implícito aqui, ó. Tempo de produção. Se você deixar muito para cima da hora, com o seu tempo de produção definido lá, eu consigo produzir 100 ovos por dia.
Beleza. Então, você pode ver aqui, quantos dias antes da Páscoa você consegue produzir, deixar ele descansar e depois começar a manipular ele. Tá dando para entender? Qualquer dúvida, depois deixa um comentário aí no vídeo que eu venho auxiliar você. No meu raciocínio é que eu estou entendendo, mas acontece que eu já entendo da logística, né? E você, de repente, pode ter alguma dúvida. Então, não vou voltar falando de cada um, tá? Mas isso aqui é bem importante. Todos os passos são, mas isso aqui é bem legal e você se atentar a como você está aí produzindo e armazenando, porque já pensou, você começa a produzir agora, final de fevereiro, meio de fevereiro, e depois chega lá em abril, você começa a abrir suas cascas, tem mofo, tem bichinho, tem larva, tem isso, tem aquilo? Não dá, tá? Então vai primeiro estudar. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos aí explicando sobre armazenamento e tudo mais. Se capacite para que você tenha uma Páscoa tranquila e saia dela assim com muito dinheiro no bolso, muito satisfeito e satisfeita porque você conseguiu atingir o seu objetivo e subiu mais um degrau aí, subiu mais um nível aí na área da chocolataria. Então aí definido um passo muito importante aí de quando vamos começar a produzir, tá? Nos atentarmos aqui, de novo um pouquinho. Tá vendo esses 10%? É o seguinte, quando você define, né, o seu tempo de produção, aí você define quanto de pedido você pode pegar, esses 10% aqui tá incluso o quê? Os retardatários que sempre tem, toda Páscoa tem. Inclusive, eu indico você fazer esse de 10 a 15% além do que você está ali já com os pedidos garantidos, porque a xepa, eu chamo xepa da Páscoa, que é o pós-Páscoa, vende-se muito, 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 porque os retardatários... Olha o retardatário aqui, retardatário, fala retardatário. É importante o que você falou, 10% ou 15%, porque vai que, né, quebre aconteça um acidente. Muito bem. Você entendeu? Olha o pimentão, gente. Tá prestando atenção, não é verdade? Pimentão, pimentão. Tá bom? Pimentão. Porque, né, um ajudante tá junto, né? Tá para ter roupa. Exato. Já aconteceu com você, lembra aquele ovo de trufa belga de champanhe que você deixou cair no chão? Lembro, prontinho? Lembro. Fiquei muito brava, né? Bastante. Ainda bem que, né? Você fez os 10% a mais. Me salvou. Pois é, exatamente. O pimentão trouxe um assunto aqui muito pertinente. Que assim, nesses 10 a 15% a mais, também está incluído alguma perda, né? Que pode ocorrer. De repente você está ali manipulando uma casca, ela pode quebrar, né? Você está recheando o seu ovo, você pode ter esquecido o recheio, está meio quentinho, ele pode dar uma desestruturada. E para você não ter aquela correria, essa margem de extra é muito interessante. Você sempre se preocupar em ter ali disponível. Tá? E também para esses retardatários, como eu estava falando, porque sempre tem quem deixa para a última hora, sempre tem quem decide também na última hora. Esse ano a Páscoa cai numa data meio complicada, cai no dia 4, não é nem quinto dia útil e nem depois lá o 20º dia, quando muitas pessoas aí têm pagamentos, né? Então, tudo isso são detalhes que temos que nos atentar quando nós vamos nos planejar para a Páscoa, gente. Tá? Você tem que pensar lá na frente, é um passo adiante, você tem que estar pensando lá. Por isso, inclusive, foi em novembro eu comecei a já salpicar algo de Páscoa nas minhas mídias sociais e todo mundo me chamou de louca. Eu já tinha comprado chocolate, para você ter uma ideia. Então, assim, isso se chama planejamento. Porque senão como é que você faz? Aí você consegue preço melhor, eu já tinha comprado Micril, eu tinha algumas embalagens, fui já ver o que eu tinha ali, o que eu precisava comprar, já tinha mais ou menos definido com o que eu ia trabalhar, então é muito importante, tá? E isso aqui, essa nossa margem de lucro, nos dá toda a tranquilidade de trabalhar com segurança, não ficar ali presa em alguma surpresa que aparece e você não sabe como se virar, não tem problema. E também uma dica da pimentinha, tá? Nessa produção aqui, desses 10%, você vai distribuir entre todos os ovos que você está fazendo, tá? Esses 10% ou 15% que você vai fazer a mais, você não pode fazer tudo só de um.
Então, tudo que você for produzir, você produz um pouquinho a mais. Então, você vendeu 200 ovos de colher, Deus abençoe que você venda 1000, mas suponhamos que você começou vendendo 200 ovos de colher de 100 gramas dessas caixinhas aqui. Você começou lá com 200 ovos, tá? Já vendidos, venda garantida. Você faz lá 220 casquinhas. 10% a mais daria 20 casquinhas. Pimentinha é muito? Sim, mas só que desses 200 pode quebrar algumas. Pode acontecer alguma coisa? Sim. Você pode errar também num pedido, né? Você achou que era de 100, mas era outro, então aquela você pôs um recheio que não era o que a pessoa pediu e daí você errou, tá? Mas isso não é perdido, esse que você errou não é perdido, que depois você pode anunciar e pode vender. Enfim, faz a mais, porque depois no pós-venda, mesmo que tenha acabado as suas caixinhas, porque se você se planejou, obviamente você comprou 100 caixinhas. Nesse caso das caixinhas, eu nunca compro a mais, eu compro aquela quantidade e vou usando. Tá? Então, no caso das caixinhas, você pode oferecer uma embalagem alternativa aí para o cliente de última hora. Afinal de contas, ele chegou de última hora, mas você vai poder atendê-lo. Mas, infelizmente, talvez você não tenha caixinha para oferecer. O que você faz? Vê uma embalagem alternativa, mas não perde a venda. Ok? Então, essas dicas são muito importantes e são muito pertinentes ao assunto aqui até ao momento, porque quer dizer que você tem flexibilidade, né? E o seu cliente também vai aprender, aí ele vai te respeitar, que ele vai falar assim, poxa, ela se esmerou, né? Se empenhou em me atender ali, olha que bacana, embora ela não possa me oferecer ali aquela caixinha toda chique, que eu até queria, mas como eu deixei para a última hora, mas ela não deixa de me atender com um produto de excelente qualidade, porém com uma embalagem mais alternativa aí. Tá bom? Então, dito isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido transformador na sua vida, que tenha te trazido algo de bom. E com isso eu peço que você compartilhe o vídeo, né? Se não é inscrito ou inscrita, que você se inscreva aí novamente. E não esquece de ativar as notificações, porque fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, é bacana para você, e aí ele acaba, sempre que chega um vídeo novo aqui, ele vai lá te entregar, você chega correndo já dando um like aí para mim, tá bom? E a Pimentinha vai se despedindo, o Pimentão tá querendo falar alguma coisa que tá se coçando. Oba, tá na hora do quê? Do quê? Apagar a luz. Ah, Pimentão, pelo amor de Deus. Pois é, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Ele vai apagar a lousa. Falei pra vocês que é a hora agora. É a minha hora. Com licença. Chique. Ó. Escorrega. Puxa. Vai. Vem. Uhul. Que maravilha. Tem que trabalhar. Pimentão apagando a lousa. É difícil, bicho. Pensa que é fácil, ó. Não é fácil, não. Ó. Maravilha. Consegui. Uhul.